Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe. Estamos aqui para mais uma live na nossa maratona de treinamento avançado no Ministério Apostólico, Profético, 5 ministérios e ativação espiritual. E hoje o nosso tema é um tema extremamente relevante, que é a diferença entre a igreja apostólica e a igreja pastoral. Vocês vão entender através da live de hoje que tem muita gente que está sofrendo, está morrendo dentro das igrejas, porque você tem um espírito apostólico, porque você tem um coração apostólico, você tem uma essência apostólica e isso já foi ativado em você. Mas você está congregando em igreja pastoral e para você entender qual a diferença e baseado nesse entendimento, você orar e tomar decisões, é muito importante que você assista a live de hoje. Amém? Meu querido apóstolo Dantas está dizendo que o meu áudio está baixo, mas eu estou com fone de ouvido e estou no volume máximo. Então, por favor, digam aí todos, meu áudio está baixo, está bom ou está alto? Respondam aí, baixo, bom ou alto? Rapidinho, antes que eu dê continuidade na live, eu preciso saber disso, que a fé vem pelo ouvir. Se vocês não ouvem, isso prejudica o desenvolvimento. Mendes está dizendo que tá bom. Tá bom, gente? Pastor Beto chegando aí. Tá bom aí também? Meu áudio tá bom, gente? Legal, tribo do rei chegando. Glória a Deus. Mais alguém para me dizer como é que tá meu áudio? Preciso que vocês escrevam aí, bom, baixo ou alto. Boas-vindas, gente. Boas-vindas, pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Bom, gente, só lembrando aqui, nós estamos em uma maratona apostólica e profética. Se eu não me engano, essa é a live de número 30. Então, quem está chegando pela primeira vez aqui, obrigado, Lucas. Já vou abrir para você, pastor Lucas. Veja bem, para quem está chegando pela primeira vez, essa live ela vai para o YouTube. Ela é parte de uma maratona de ensino profundo de ministério apostólico, profético, os 5 ministérios, ativação profética, dons espirituais. São as ferramentas bíblicas para que a igreja volte dessa quarentena realmente poderosa, ativada de acordo com a vontade de Cristo. Quando Jesus diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, eu vou falar sobre isso amanhã de manhã. Qual é a vontade de Deus e qual é o reino de Deus? É a igreja apostólica funcionando da maneira correta, ok? Então, sem demorar muito mais, quem não assistiu todas as lives, é muito importante, gente, primeiro que me sigam no Instagram, daqui a pouco eu vou falar isso novamente, e outra coisa que é importante é que vocês me chamem no WhatsApp depois dessa live. O link na bio aqui, clicando no link vai aparecer meu WhatsApp para que eu envie para vocês o link, para que eu envie para vocês o endereço virtual de todas as outras lives, e explique o que está acontecendo, te coloque no grupo de alinhamento e assim nós vamos avançando. Bom, vamos lá. Chamando o pastor Lucas, porque hoje vai ser tremendo. Glória a Deus, gente. Olha ele aí. Shalom. Olá, querido. Deus te abençoe, meu irmão. Deus Olha, abençoe, amado. antes de você se apresentar para o povo, eu vou dizer que eu estava aqui assistindo, te falei ainda há pouco aqui pelo WhatsApp, mas eu estava assistindo um vídeo teu no YouTube de 2018, falando sobre o conceito apostólico da igreja. E que palavra profunda, que palavra linda e tremenda. Eu acho que esse vídeo era para ser regravado, hein? Vou te falar, regrava isso aí, porque esses são os dias que a igreja precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Amém. Se apresenta aí, homem de Deus, para que o povo te conheça. Amém. Galera, tá me vendo legal? Tá tranquilo o vídeo, o áudio, tá tudo certo? Tudo ótimo. Show de bola. Bom, gente, então,
Meu nome é Lucas, sou pastor aqui na cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Nós temos uma igreja linda chamada Tribo do Rei. Fazemos parte de uma rede apostólica de igrejas. Nosso papai espiritual, Ricardo Wagner, um homem que tem feito a diferença aqui no Sul. Sou realizado, sou muito feliz de ser filho espiritual dele. Então, nós temos desenvolvido um trabalho numa igreja apostólica, um trabalho que impacta a sociedade e tem por objetivo não apenas crescer em si mesma, não apenas inchar, mas principalmente fazer uma diferença, saber que a cidade ela está sendo desenvolvida através da igreja, ela está sofrendo um processo de transformação através da sua igreja. Então, com certeza vai ser muito lindo esse tempo que nós vamos ter aqui hoje. Me sinto muito honrado por esse convite, apóstolo. Muito obrigado mesmo. Fico feliz demais e que nós possamos contribuir, acima de tudo, para a igreja brasileira hoje, contribuir para muitos apóstolos, mestres, profetas, com o que Deus tem nos dado aqui. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa, eu estou muito feliz porque eu estou conhecendo recentemente aí, através dessas lives aqui, eu estou conhecendo muito profeta e muito apóstolo do sul do Brasil. E eu já viajo há cerca de 20 anos pelo Brasil, dando treinamento de batalha espiritual. Durante muito tempo, esse foi meu carro-chefe. Agora eu estou migrando para ativação da igreja, restauração da igreja. Mas durante muito tempo eu preguei sobre batalha espiritual. E o sul do Brasil sempre foi muito fechado para receber esse tipo de palavra minha, né? E eu tinha dificuldade, então eu viajei o Brasil todo, mas poucas vezes eu ministrei no Sul, né? Ministrei, claro, em Gravataí, em Porto Alegre, em Gramado, ministrei no Uruguai, mas eram poucas as vezes. Só que eu tenho visto aí através de alguns amigos, inclusive o apóstolo Henrique Smith fez lá algumas lives aqui conosco sobre escatologia apostólica. O seu pai espiritual, Ricardo Wagner, tem sido muito citado aqui. O povo tem pedido para eu fazer uma live com ele. Eu vou conversar com ele depois. Mas Deus está fazendo certamente um avivamento apostólico no sul do Brasil. Isso é tremendo, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mas vamos lá, meu irmão, vamos conversar. O tema dessa live de hoje aqui, na verdade, vou te falar como é que isso aqui aconteceu. Foi o Henrique Smith que compartilhou comigo uma fotinho que você fez no Instagram, que é o resumo da live que você falou sobre a diferença da igreja apostólica e da igreja pastoral. Isso já tem ardido no meu coração, porque eu fiz uma live há uns dias atrás aqui com um apóstolo dos Estados Unidos, e eu falei para ele assim: apóstolo, como eu faço na qualidade de apóstolo para congregar numa igreja que não tem essa visão? E aí ele me deu um tabefe, né? Ele falou com todo carinho, né? Ele falou assim: isso não existe, meu irmão. Você não pode ser um apóstolo dentro de uma igreja pastoral, né? Verdade. E aquilo me abriu a mente. Era uma realidade óbvia que eu não tinha percebido ainda. Não tinha percebido. Logo depois o Henrique botou aquela fotinho aí, que depois eu vou compartilhar nos nossos grupos aí do pessoal que está assistindo. E aí eu fui ver a origem da fotinho, entrei lá no Instagram da tribo e te vi fazendo uma live sobre isso. E eu falei: é isso que eu quero para a minha vida. O povo tem que entender isso com clareza. Então, vamos falar sobre isso? Quer falar? Fala aí, fala à vontade. Bora. Bom, gente, vamos conversar um pouco então. Quando Jesus ele traz à tona o projeto igreja, ele traz o projeto eclésia. Esse projeto ele nasce dentro de conceitos profundamente apostólicos. Nós, talvez, por falta de informação, muitas vezes achamos que Jesus, ele cunhou a palavra igreja, ele estabeleceu a palavra igreja. Só que essa palavra igreja, essa palavra eclésia, ela era uma palavra política da época, principalmente do povo romano, uma palavra extremamente comum. E a eclésia era uma assembleia dos santos. Tanto quando a gente lê em Atos 15, onde Tiago, irmão de Jesus, ele presidia o concílio de Jerusalém, o concílio que determinaria como a igreja seria estabelecida nos gentios, aí onde Paulo volta, então, dos gentios, e, a gente precisa decidir alguma coisa.
E quando nós temos a palavra assembleia, a reunião, é exatamente a palavra igreja, eclésia. Porque a palavra igreja, ela tem essa conotação assembleia dos santos. E ela nasce dentro de um contexto romano. Vou tentar explicar como o povo romano entendia a eclésia. Bom, o povo romano, então, ele conquistou muitas cidades, né? Depois deles conseguirem vencer a Grécia, porque a Grécia tinha o poder, eles derrubaram a Grécia, agora eles estabeleceriam um governo. Eles iam conquistar de cidade por cidade. E quando eles conquistavam a cidade, eles precisavam implementar, colocar dentro daquela cidade a cultura, a linguagem, eles precisavam colocar dentro, então, a cultura de Roma. Como Roma falava, como Roma se desenvolvia, a segurança de Roma, a paz de Roma, dentro daquela cidade. Então, eles estabeleciam ali uma eclésia, ou seja, uma assembleia de governo que representaria Roma. Essa assembleia de governo, essa eclésia, ela tinha a missão, então, de cuidar da segurança da cidade, da lei da cidade, estabelecer a cultura de Roma dentro da cidade. Então, quando Jesus ele diz, eu vou estabelecer a minha eclésia, o que ele está falando? Vocês, a igreja, agora tem a missão de estabelecer a cultura dos céus, a cultura do reino, a verdade dos céus, dentro dessa terra. Vocês precisam, então, trazer à existência a realidade dos céus, a verdade que existe nos céus, dentro dessa terra. Então, a igreja, queridos, não é um lugar de refúgio, não é um lugar... Jesus nunca cunhou a igreja com o objetivo, venham aqui para fugir do mundo mal. Não! O objetivo de Jesus era muito simples. Venham aqui e estabeleçam a igreja para transformar esse mundo mal. E é por isso que ele deixa o Pai Nosso de modelo de oração. Seja assim na terra como é nos céus. E eu vou te falar, amanhã de manhã eu vou fazer uma live. Na verdade, eu vou entrar como convidado aí na Igreja Renovo de Justiça, que está nos assistindo, para falar sobre a oração do Pai Nosso, que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração pessoal, que virou uma reza religiosa. Ela é uma oração apostólica, de revelação de governo. É uma coisa muito linda, né? E eu acho interessante, eu vi você falando isso aqui, eu quase morri quando você falou que a palavra eclésia, ela vem de Roma, que é trazer a cultura e a cultura romana era trazida através da eclésia. Então a igreja, ela traz a cultura do céu. Eu fico até incomodado, mas é porque eu sou chato mesmo, tá? Eu fico incomodado, é só incomodado, não estou dizendo que é errado, não. Mas eu fico incomodado com essa mania que agora as igrejas têm de chamar de church, porque elas não têm ideia do poder, do peso dessa palavra igreja, né? Tem algo tremendo nisso. Muito bom. Segue aí. E além da palavra eclésia, eu acho importante a gente conversar sobre a palavra apóstolo. Porque Jesus estabelece a palavra igreja, e olha só a promessa para a palavra igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós vivemos tantos anos, tanto tempo com medo. A gente viveu tanto tempo, olha, eu preciso me esconder dentro da igreja porque o mundo é mau, porque talvez vai vir um anticristo do mal, porque as coisas vão ficar piores. E Jesus nos deixa uma promessa que as portas do inferno não prevalecem. E a gente com medo, a gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa viver esse conceito. Só que a palavra apóstolo também ela é muito interessante. Por que Jesus cunhou a palavra apóstolo? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque Jesus podia ter estabelecido 12 sacerdotes, 12 bispos, que é a palavra original de pastor, né? A gente fala pastor, mas pastor é um dos 5 dons. Quando era estabelecido um anjo da igreja, era o bispo, né? Não era pastor. Pastor é um dom, acima de tudo. Então Jesus poderia ter cunhado evangelistas, mas ele cunhou a palavra, ele estabeleceu a palavra 12 apóstolos. E, de novo, apóstolo, Jesus não inventa essa palavra, ele não tem um surto de criatividade, inventa uma palavra do nada. Ele pega uma palavra que já existia na sua época, ele pega uma palavra tradicional. Quando os discípulos recebem essa palavra, eles, eu entendi, eu vou ser um apóstolo. E falar da origem dessa palavra apóstolo é bem importante. Apesar de ser usado no tempo romano também, lembra quando eu falei que a eclésia era estabelecida nas cidades que Roma conquistava? O general desse batalhão que conquistava a cidade era o apóstolo. Ele era chamado de apóstolo. O general do batalhão, o cara de frente que conquistava território, era chamado de apóstolo. Fantástico. E ele tinha a missão de estabelecer a eclésia.
Fantástico, extraordinário. É demais. Aqui, já valeu. Se eu tivesse que semear nessa palavra, já valeu a live. Já valeu. Amém. Mas manda, só tá no começo. Demais, cara, demais. Fantástico. Mas deixa eu comentar rapidinho da origem mesmo da palavra. O povo fenício era um povo extremamente voltado ao mar. Os caras conheciam tudo em técnicas de navegação. Eram navegadores assim na veia. Então, eles tinham por missão, eles conquistavam cidades, territórios desconhecidos através da navegação. E sempre quando eles chegavam nesse novo território, eles tinham a missão de estabelecer a cultura de Fenícia, a cultura dos fenícios dentro daquele território. Então, no barco, eles levavam danças, a linguagem, a arte, levavam toda a cultura do povo. E ele, então, quando conquistavam o território, chegavam em terra firme, eles traziam toda aquela cultura dos fenícios para esse novo povo, para esse novo território, para estabelecer não apenas um território, mas um novo lugar onde os fenícios seriam representados. Ou seja, aquele lugar não era apenas um território, mas era um novo território dos fenícios. E o almirante daquele navio, o responsável da navegação, de conquistar e encontrar esses novos territórios, era o apóstolo. Meu Deus. Então a palavra apóstolo tem origem nos fenícios, o almirante da embarcação dos fenícios. Então ele conquistava um novo território e trazia junto consigo toda a cultura necessária para colonizar esse novo território. Eu acredito que quando Jesus falou sobre apóstolo, ele cunhou essa palavra então da época e estava dizendo o seguinte: olha, apóstolos, vocês então vão conquistar territórios, vocês vão cumprir o ID e agora vocês vão colonizar essa terra com a cultura dos céus. Fantástico. Vocês vão colonizar toda a realidade ruim que existe aqui com a cultura dos céus. Vocês vão estabelecer agora o reino, a justiça, a paz, os milagres com a cultura do céu. Então, o trabalho apostólico é colonizar a terra, colonizar as nossas cidades, os nossos estados, a nossa nação com a cultura do céu. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para ti. À vontade. Apóstolo, à vontade. A igreja no Brasil, ela cresce assustadoramente. Por muitos anos nós somos relevantes no sentido numérico, ou seja, nós somos expressivos numericamente. Mas por que nós não impactamos até hoje a nossa nação? Pois é. Eu costumo comparar a igreja evangélica do Brasil com o povo hebreu do tempo de Moisés. Na verdade, os descendentes de José, que ficaram lá aqueles 430 anos no Egito, porque o faraó, ele falava, cresçam. Eles cantavam, eles adoravam no Egito, eles batiam palmas, eles cantavam louvores, eles congregavam. O faraó nunca teve problema com isso. O faraó nunca teve problema com o crescimento da igreja enquanto ele tinha o governo sobre ela. Né? Então, o problema de faraó foi quando Moisés chegou e falou assim, deixa o meu povo ir para que me preste culto. O povo tem que sair do governo de faraó. Não é isso? Aí faraó veio trazendo aquelas propostas. Não, vai só as mulheres, vai só os homens, vão só as crianças, porque ele queria continuar o governo. Então, crescimento de igreja não assusta o inferno. Não assusta o inferno. O que assusta o inferno é mudança de mentalidade. É o contrário. Bom, olha o comentário da Lauren, que eu achei muito bacana. Porta tem ideia de defesa, ou seja, quem tem que ter porta é o inferno. A igreja tem posição de ataque. Quem deve se esconder ou se proteger é o inferno. Sensacional esse comentário, Lauren. Mas olha só que bacana. Eu quero deixar registrado aqui, gente, que isso aqui vai ficar no YouTube. O pastor, não tenho certeza que vai ter milhares de pessoas assistindo esse vídeo nos próximos meses. Então, eu quero deixar registrado que vocês procurem assistir a live do pastor Lucas, chamado Conceito Apostólico de Igreja. Depois vocês procurem isso, que vai achar no YouTube. Depois eu peço para ele que ele dá. Porque ele vai aprofundar algumas questões dentro disso que ele falou aí sobre portas. Vocês vão entender que ele vai falar aquele lance lá das portas de sim. Aquilo lá é muito profundo, né? Mas vamos lá, segue o barco. Olha só, uma outra analogia muito legal de se fazer
Quantos milagres o povo hebreu viveu quando estava escravo do Egito, quando ele permaneceu cativo ao Egito? Nenhum. Mas agora, quantos milagres, quantas maravilhas eles presenciaram quando resolveram cumprir o que Deus chamou eles para fazer. Fantástico. Quando eles resolveram se colocar em posição de ataque, cumprir o ID, sair do Egito, eles viveram milagres extraordinários. Até hoje nós contamos para os nossos filhos as 10 pragas do Egito, o mar que se abriu. Eles viveram coisas lindas. Gente, como igreja, nós só viveremos os milagres, nós só viveremos a unção de Deus, toda a graça de Deus, quando nós cumprirmos o nosso objetivo como igreja do ID, de avançar, de se colocar em posição de ataque, de não se conformar com o Egito. E esse é um problema para mim, apóstolo. A igreja se conformou, a igreja gosta do Egito. A igreja gostou, se apegou a esse mundo. A igreja ela não ficou mais proposital. Esse é um dos maiores medos que eu tenho, quando a gente não se torna proposital. Quando a gente vai numa igreja e apenas senta, ouve a pregação, decide se foi boa ou não, começa a viver a igreja pra gente. Mas durante a semana a gente gosta tanto do Egito, que olha tanta Netflix, sabe, que fica lá tão acomodado, vivendo esse mundinho. Não! Pelo amor de Deus, nós não podemos gostar do Egito. Nós não podemos se acostumar com o Egito. Lembrando que o Egito não é o mundo em si, mas é a mentalidade. Nós não podemos nos conformar com a mentalidade desse mundo aqui. Tem uma conexão com a palavra que foi trazida, foi nessa semana ainda, hoje é sábado, foi no início da semana, com a apóstola Verbênia da Flórida, fez uma live aqui conosco, ela trouxe uma metáfora, pastor, que eu nunca tinha pensado dessa maneira. Quando Jacó estava na casa de Labão, Jacó, ele representava uma igreja que tinha um sonho. Qual era o sonho? Eu quero casar com Raquel, eu quero ter filhos com Raquel, eu quero sair. Só que Labão representa, não é isso? Labão representa o sistema que diz: você vai ficar aqui, não vou te soltar, você vai casar com a mulher que eu que escolhi para você, você pode até crescer, pode até ganhar dinheiro, mas dentro do meu governo. E aí foram 2 horas de live, porque ela esmiuçou, explicou como é que a gente tem que ter a revelação para quebrar o pacto com Labão, qual é a hora certa para não se antecipar. Mas é a mesma visão, estamos alinhados. Glória a Deus. Eu acho que agora, estabelecendo o conceito de eclésia e apóstolo, nós podemos então começar a conversar sobre as diferenças de fato das duas igrejas, né? A igreja apostólica e a igreja pastoral. Bom, a principal diferença para mim é que uma igreja pastoral ela é voltada para dentro e uma igreja apostólica, então, é voltada para fora. Inclusive, eclésia, uma das traduções da palavra eclésia é voltados para fora. Então, essa é uma das principais diferenças. Enquanto uma igreja pastoral tem o sentido de cuidar, de trazer a pessoa para perto, deixar ela protegida, então, do mundo, uma igreja apostólica tem o sentido de treinar a pessoa para enviar. Toda a mentalidade apostólica está relacionada ao enviar. Eu lembro quando um profeta, amigo meu, Guilherme Lócio, ele me trouxe uma palavra que eu fiquei impressionado. Ele falou o seguinte: uma igreja de sucesso é uma igreja com os bancos vazios. E aquilo eu fiquei, como assim? Não tem sentido, o que tu está falando? E ele comentou comigo: uma igreja de sucesso é quando ela entende que ela precisa fazer a diferença lá fora. E quantos anos nós deixamos a política para o inimigo, deixamos a educação para o inimigo, deixamos as artes para o inimigo. Quantas vezes, eu sou do tempo, apesar de ter um rostinho um pouquinho novinho, mas eu vi muitas vezes o rock é do diabo, essa música é do diabo, a política é do diabo, e nós deixamos para ele. Nós ficamos aqui no nosso monte da religião, quietinhos, não querendo incomodar ninguém, 007, e nós deixamos tudo para ele. Uma igreja apostólica, ela chama a responsabilidade para si. Eu preciso promover transformação na sociedade. Eu preciso treinar os meus discípulos para enviar eles como missionários, como apóstolos. A palavra apóstolo é enviado. A palavra... Opa, pode falar. Não, desculpa te interromper, mas não considere interrupção, não. Considere impulsionamento. Segue da onde eu falei, porque a gente vai decolar aqui. Tem um problema nessa palavra enviar, porque
há 15 anos atrás, a Igreja Apostólica começou a explodir no Brasil, e aí, através da visão celular, criou-se a escada do sucesso. Você lembra qual é a escada do sucesso? Treinar, ganhar, consolidar e discipular. Não, na verdade ganhar é o contrário. É Isso. ganhar, consolidar, discipular e Enviar. Verdade. Então, olha só, eu ganho no evangelismo, eu consolido na célula e no encontro, eu discipulo na escola do líder, na escola de líderes, e o enviar, que você falou que a igreja para fora é enviar. Só que o que acontece? Os apóstolos não enviavam. Não enviavam. Ele falava, agora você é líder, meu irmão, vou te dar uma célula com 2 pessoas para você cuidar e fica aí pro resto da vida cuidando de célula. Porque não entenderam a abrangência do enviar. Então, a ideia era certa, mas o projeto estava funcionando errado. E sabe o que acontece? Quando você não envia, a pessoa se envia. Porque o Verdade. código... Aí rachou a minha igreja. Não é que rachou, é porque o DNA do envio está na igreja apostólica. Se você não envia, a pessoa vai se enviar. Não é isso? Tu lembra de uma frase, eu acho que é bem válido falar isso, que igreja era um hospital. Sim. Se falava muito anos atrás da igreja hospital. Muito. Para mim, dentro do conceito apostólico, a igreja é um exército. Ela não é um hospital, ela é um centro de treinamento. Eu considero a igreja um centro de treinamento. Onde as pessoas, e essa é uma diferença da igreja pastoral e apostólica. Na igreja pastoral, as pessoas são cuidadas, são alimentadas, protegidas. Já na igreja apostólica, as pessoas são treinadas para algo. E dentro de um exército, muitas vezes a gente está machucado, a gente está ferido, precisa ser curado. E existe uma ala no exército de cura. Uma ala onde a gente, exato, como um hospital, a gente é curado, a gente passa por um processo, então, de melhora. Só que depois disso, a gente é treinado, a gente é equipado para guerrear, para estabelecer, então, algo novo, para lutar essa guerra, para estabelecer governo, para estabelecer domínio, para conquistar território. Então, no exército, nós não somos apenas cuidados, mas nós somos treinados, preparados para cumprir a nossa missão. Por isso é importante ficar claro que a igreja apostólica tem pastor. Exato. Nós já falamos isso aqui várias vezes, os 5 ministérios. A igreja apostólica tem pastor, mas o pastor, ele é o dom de cuidar, é o dom de socorro. O pastor cuida, mas ele não segura a ovelha, ele solta a ovelha. Por isso que igreja pastoral é uma coisa, agora a igreja apostólica, ela tem pastor. Então, igreja apostólica tem pastor. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai falar assim, é simples, eu vou deixar de ser pastor e vir apóstolo. Não, tem que ter o pastor porque cuida. Mas a visão da igreja, como você falou ainda há pouco, não é cuidar. A visão da igreja é governar, até que todos os joelhos se dobrem, até que o reino se estabeleça sobre o planeta inteiro, sobre a terra. Vamos lá. Então a igreja voltada para fora é apostólica, a igreja voltada para dentro é a igreja pastoral. O que mais? Perfeito. Vamos lá. Uma das coisas que a gente já comentou, mas vale a pena citar de novo, a igreja pastoral busca fugir do mundo. Ela quer se proteger do mundo, afinal de contas, são os maçons, iluminatis, o mundo é mau. A gente precisa ter cuidado, o chip. O anticristo está chegando aí, vamos ser arrebatados logo. Senhor, me arrebata, porque eu não dou conta disso. Exato, alguém me tira daqui, porque eu tô com medo. Que igreja medrosa. Então a igreja pastoral ela tem esse sentido de proteção, de cuidado, que como tu comentaste, o pastor, ele é importantíssimo. Muitas vezes nós precisamos ser cuidados. Sim. Isso é importante. Mas a igreja pastoral, num todo, ela se fecha nesse cuidado e ela não passa disso. Já a igreja apostólica, ela tem o sentido de não apenas fugir do mundo, não apenas se esconder do mundo, mas de transformar o mundo. Uma das coisas que eu falo com a minha igreja, com os meus discípulos, é o que nós estamos fazendo pela nossa cidade. Qual é a relevância da nossa igreja na nossa cidade? Os índices estão diminuindo por causa de nós? O que nós estamos fazendo com o órfão, com a viúva? O que nós estamos fazendo a respeito das pessoas que estão desempregadas? O que nós estamos fazendo a respeito das pessoas que estão passando fome? O que nós estamos fazendo a respeito da arte dentro da nossa cidade? Beleza, a arte não está boa. Tem muita coisa ruim sendo propagada. Mas quem é que está propagando uma arte diferente?
Quem é que está propagando a arte do reino, a verdade do reino? Quem está lá no monte da política, então, estabelecendo justiça do reino? Nós precisamos ser relevantes na nossa cidade. A nossa cidade precisa ser transformada por causa da igreja. Para vocês que não entendem do assunto, ele está citando aí já nosso terceiro assunto que vem aí, que são os 7 montes. Inclusive na terça-feira, se eu não me engano, à noite, teremos uma aula aqui só sobre 7 montes com o apóstolo Verbênia. Então, quando ele falou de arte, a arte é um monte. Quem está na arte? Quem está governando a arte? É o homossexual. Quem define a moda? Quem define a moda? Quem é que define o corte de cabelo que você está usando, que eu estou usando? Quem é que define? Não vou nem dizer, cara. Não vou dizer. Agora, a mídia, que é um outro monte. Gente, a mídia está substituindo o profeta, porque o profeta é a voz que fala para a sociedade. Sabe quem está falando para a sociedade? É o Datena. Sabe quem está falando para a sociedade? É o Luiz Carlos Batti, é a Rede Globo, é a Rede Record. É a mídia. Era para estar lá eu falando, era para estar o Lucas falando. Então, e não porque o Macedo comprou a Rede Record e reproduziu a Rede Globo dentro da Rede Record. Não é isso, não. É a mídia agindo, ensinando a voz profética de Deus. Então é só um caldinho dos 7 montes aí para vocês entenderem o que ele falou, de que a igreja ela tem que infiltrar-se no mundo. Porque quando ele diz que o mundo está sendo governado pelo inimigo, irmão, é literal. Porque os caras que estão lá, vocês não sabem. É tudo maçom, irmão. É maçom, é satanista. Tem pastor maçom orando. Tem pastor maçom orando. E todo mundo falando assim, fulano, glória a Deus, o pastor está orando. Está cheio de pastor satanista orando, pastor maçom orando, político, governador, juiz. Isso tem que ser trocado, substituído por essa gente que está sendo formada aqui. Gente apostólica, não é religioso. Amém. É gente apostólica. Vai lá, homem, fala aí que eu estou te interrompendo demais hoje. E tu lembra quando começou o assunto 7 montes? Quem trouxe à tona o assunto 7 montes? Aqui no Brasil ou lá fora? Lá fora. Peter Wagner. Não, muito antes. Lawrence Cunningham com Jocum. O trabalho missionário da Jocum não iniciou apenas para cuidar de gente da igreja ou para interter jovens dentro da igreja. O trabalho missionário da Jocum iniciou com a visão dos 7 montes. Deus deu a visão para Lawrence Cunningham sobre os 7 montes da sociedade e como então a Jocum deveria invadir esses 7 montes e enviar missionários, enviar pessoas dentro daqueles 7 montes. Começou lá no Jocum esse projeto. Tá dizendo, cara, isso tem história pra caramba. É mais velho do que eu. O projeto que Deus tem é lindo para essa nação, para todo mundo. Só que nós precisamos entender e praticar. E agora tu citou Peter Wagner. Peter Wagner ele tem uma abordagem muito bacana, que é no livro Apóstolos e Profetas. Recomendo aí a galera ler esse livro, Apóstolos e Profetas. E um dos desafios que Peter Wagner dá nesse livro é o seguinte: nós não precisamos ter apenas apóstolos e profetas dentro da igreja. Nós precisamos ter apóstolos e profetas nos 7 montes das sociedades. Nós precisamos ter homem operando apostolicamente, profeticamente, no monte do governo. Nós precisamos ter apóstolos no monte da mídia, da educação, dos negócios. Então nós precisamos enviar os nossos apóstolos e profetas nos 7 montes. E esse livro, eu lembro que, nossa, quando eu li, sabe quando te dá um choque, assim, te dá algo, meu Deus, o que Deus está fazendo? Que revelação é essa? Então nós precisamos ter a igreja lá fora nos 7 montes. Imagina agora, eu vou contar uma história rapidinho. Já ouviste falar de John Wimber? Sim. John Wimber, ele é o fundador da Igreja Videira. Quando ele se converteu, o Peter Wagner conta essa história. Eu vou só reproduzir o que eu vi o Peter falando. Tive o privilégio de conhecer o Peter Wagner em 2 oportunidades. Sou grato a Deus por isso. E o Peter conta essa história de John Wimber. É muito interessante. Quando o John Wimber se converteu, ele era produtor musical. Sim. Então, ele estava trazendo para os Estados Unidos um grupo britânico bem comum, chamado Beatles. Não sei se vocês já ouviram falar. Um grupo bem comum. E os amigos dele, do John Wimber, falavam o seguinte:
Ele era o maior evangelista que o mundo já viu. O maior evangelista que o mundo já viu. Se ele pregasse para um toco de árvore, esse toco de árvore, se passasse 10 minutos depois, ele estaria prostrado adorando o Senhor. Que ele era fera, que ele convertia todo mundo. Então ele foi perguntar para o pastor dele, John Wimber, o que eu faço agora? Sou produtor musical, o que eu devo fazer? Sair da minha profissão e ir para a igreja ou continuar na minha profissão e continuar como cristão dentro da minha profissão? Sabe qual foi o conselho do pastor? Sai da tua profissão, vem para dentro da igreja. E daí, tu imagina agora o que poderia ter acontecido se ele tivesse passado as 2 semanas como produtor musical dos Beatles. A revolução musical que nós poderíamos ter vivido com esse evangelismo. Meu Deus. Fantástico, fantástico, fantástico. Mas glória a Deus, Deus tinha um projeto na vida dele, ele fundou a Videira, que também foi bênção demais aí no contexto mundial da igreja. Pois é. Mas pontinho, né? Gente, olha, eu tô fascinado. Porque quantos anos você tem, pastor? 33. Olha, você tem a idade de Cristo, glória a Deus. Eu tenho 44. Tô pronto para a cruz. Eu tô 44 já tô quase entrando em idade de risco, etc. A questão é que tem uma diferença. Você se converteu com que idade? Comecei na igreja com 10 anos, na igreja luterana. Caramba! Na igreja evangélica luterana com 10 anos. E com que idade você começou a conhecer o movimento apostólico? Com 17 anos eu entrei para o movimento apostólico. E então, daí, meu Deus. É isso que eu estou te falando. É aqui que eu queria chegar, que tá na cara. Começou no movimento apostólico com 17 anos, está com 33. Você vê que a mente apostólica, como ela é diferenciada para quem se permite viver dia após dia nisso. Eu sou um apóstolo que me converti na Batista tradicional, depois participei da Assembleia de Deus, e aí depois Deus me chamou para o apostolado há 15 anos atrás. Mas você tem uma mente jovem, né? Então a mente jovem absorve muito mais rápido certas coisas. E certamente que você é um pastor que é um apóstolo, né? Logo isso daí vai ser oficializado. Tá na cara, dá para perceber. Gente, essa live tá sendo extraordinária. Se vocês tiverem dúvidas, talvez a gente consiga responder alguma aqui. Mas foi falado já que a igreja apostólica é voltada para fora, a igreja pastoral voltada para dentro. A igreja apostólica busca a mudança do mundo, a igreja pastoral se esconde, buscando se proteger do mundo, criando sua própria cultura religiosa. A igreja apostólica atua nos 7 montes que você vai aprender essa semana. A igreja pastoral onde? Pastor? Perdão, tá falhando o áudio aqui um pouquinho para mim, pastor. Consegue repetir? Tá bom. Então a gente está no terceiro ponto aqui, que já explicamos mais ou menos o que é os 7 montes. Tá ouvindo aí? Sim. Tá. Mas aí tá aí, no nosso quadrinho diz, a igreja apostólica atua nos 7 montes. A igreja pastoral atua aonde? No monte da religião apenas. Boa. Apenas justamente, no monte da religião. Justamente por ter esse foco de fugir do mundo, de se esconder do mundo, nós ficamos apenas no monte da religião como igreja, e mal ainda. E dividindo espaço. Fala mais sobre isso aí. Esse mal. Vamos lá, então. Então, a ideia dos 7 montes, então, é que o mundo, a sociedade é dividida em 7 montes, 7 áreas de influência, e aqueles que estão no topo do monte são que geram cultura. Comentamos dos Beatles. A cultura musical mundial, os Beatles tiveram tamanha relevância que eles são considerados por todas as pesquisas a banda que mais influenciou os jovens da sua geração, que mais influenciou a cultura na sua geração. Todos lembram das siglas, sexo, drogas e rock and roll. Então eles influenciaram a cultura, porque chegaram no topo do monte. Para muitos considerado a maior banda de todos os tempos. Então, sempre quando chega no topo do monte, nós geramos a cultura daquele monte. Então, temos 7 montes da sociedade e um deles apenas é a religião.
Os outros 6 montes, então, por muitos e muitos anos, dentro do modelo pastoral de igreja, nós ficamos, então, isentos. Nós simplesmente não nos envolvemos com aqueles 7 montes. Talvez o monte da família, a igreja sempre tentou representar, mas mal, assim, mediano. E nós ficamos focados no monte da religião, ou seja, a minha igreja precisa ser a maior. Como o mundo está, tanto faz, se o mundo está bem, está mal, a sociedade, a minha cidade, mas eu quero a minha igreja grande, eu quero que a minha igreja cresça, eu quero inchar o número de membros, se eles são relevantes ou não, se eles são discípulos ou não, se eles estão sendo treinados, enviados ou não, isso muitas vezes não importava. Importante era o número de pessoas sendo cuidadas, o número de pessoas que a minha igreja tinha. E que foi um problema, porque muitas igrejas no Brasil são enormes, mega igrejas. E sem relevância. Mas sem relevância. Tem relevância. Agora, você falou uma coisa aí, você falou que no monte da família, talvez, mas isso aí é entre aspas, porque a religião ela é um espírito de engano, porque ela ensina o crente a jogar para a igreja a responsabilidade de educar a família. Então, o pai fala, igreja, resolva o problema, meu filho está rebelde. A mulher fala, igreja, resolve o meu problema, meu marido ele é um problemático. Então, é um engano, né? Eu não costumo ouvir o Caio Fábio, não tenho hábito de ouvir Caio Fábio, mas uma vez eu escutei uma palavra dele falando sobre a ideia da família tradicional criada pela igreja, que é o homem com a mulher, os filhos crentes, só que na verdade é um homem grosseiro, uma mulher frustrada, os filhos feridos, porque não foi. A igreja não entendeu o monte da família também. Isso tanto que nós estamos em quarentena e nunca se houve um índice tão grande de problemas familiares no meio dos crentes. Isso que eu ia comentar, quanta família arrebentada no meio da igreja. É isso aí. E isso é um baita problema, né? A igreja deveria ser um melhor modelo de família. O modelo exemplar, o modelo onde o mundo teria para onde olhar, se espelhar e imitar. Opa, esse é o modelo que nós queremos. Verdade. E na igreja nós estamos vendo muitas e muitas famílias arrebentadas, famílias destruídas. Justamente por isso, né? Porque nós entendemos que igreja é um lugar, um templo, um prédio, que é o conceito grego, né? Nós temos uma mentalidade grega que ela foi terrível na maneira como a gente pensa e enxerga as coisas. A igreja não é um prédio, a igreja é um sistema orgânico. A igreja somos nós, a igreja é nós unidos como discipulado, como pais e filhos, como parte de um corpo, atuando nos ministérios e implantando o reino, seja no meu trabalho, na minha família, seja no meu esporte, no meu lazer, em todos os momentos da minha vida. Então a minha família é uma grande extensão da igreja. Nós deveríamos ter cultos no lares. Na verdade, um modelo de igreja de Israel, quando nós lemos sobre o povo de Israel, o que eles priorizavam era o culto da família. Toda a entrada do Shabá, toda a entrada do dia de descanso, como eles entravam no Shabá? Com o culto da família. É por isso que os cultos nos lares, as células, no Novo Testamento foi muito fácil, porque eles já faziam o culto da família. Todo o povo de Israel já tinha a tradição de fazer o culto com as suas famílias, onde eles adoravam, louvavam, tinha uma palavra do pai. O pai tinha a responsabilidade de discipular os seus filhos, discipular a sua família. Então, para eles entender esse conceito de igreja do lar, foi algo simples, porque eles já praticavam, eles já faziam isso. Então, eles tinham muito valor. Os principais discípulos era a própria família. E hoje nós vemos pais que não estão nem aí para os filhos. Fantástico. Que não gastam tempo com os filhos. Fantástico. E eu vou te falar uma coisa, olha, eu vou abrir meu coração para você aqui. Ontem eu fiz uma live com o profeta Amaro, foi tremenda, meu Deus, aquele homem estava no céu enquanto fazia a live. Amém. Como sempre. E no final ele profetizou, ele falou, Ricardo, você tem que começar uma escola de profetas urgente aí, porque tem muito profeta precisando de alinhamento e tal. Na verdade, é um projeto que eu já tenho, nós estamos fundando a base apostólica aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Só que eu tenho um projeto
E logo, logo eu vou falar sobre esse projeto nas lives aqui, que chama-se Família Apostólica Profética. Uau! O que é isso? Ou também vai se chamar de Célula Apostólica Familiar. O que é isso? O culto doméstico, que é essa ideia que a gente tem até medo. Aí fazer culto doméstico parece a coisa mais chata do mundo quando se fala, né? O culto doméstico tem que ser transformado numa escola de profetas. Uma Amém. escola de ativação profética. Imagina isso. O pai sentar profeticamente na mesa, com uma unção apostólica, e ativar a mulher, ativar os filhos, fluírem os dons espirituais ao redor da mesa, definir os ministérios, né? O marido olhar para a mulher e falar assim, você é profetisa, está mostrado aqui na Bíblia, olha os sinais, olha meu filho. Isso é célula para mim. Isso para mim é célula. Apóstolo, Cristo é o leão da tribo de Judá. E quem profetizou isso sobre Judá? Papai, Jacó. E tem alguém capaz de gerar destino na vida dos filhos? São os pais. Meu Deus do céu. Não, na minha escola de paternidade eu bato muito nisso, né? Até nós temos uma cultura matriarcal que é a mãe que dá o nome, né? A mãe dá o nome do filho, né? Mas até o nome é o pai que tem que dar, porque nome é destino. Nome. Amém. Né? A ideia de pai, a pessoa fala assim: meu pai foi maravilhoso, meu pai nunca traiu uma mãe, meu pai nunca deixou faltar comida. Mas isso não é ser pai. Você quer saber qual é a definição de pai? Pai é uma pessoa que te apresentou a Deus e te ensinou a ser filho de Deus na plenitude. Se o cara te ensinou a ser filho de Deus na plenitude, te apresentou a paternidade celestial, meu irmão, esse foi pai. Esse aí foi pai. Porque é isso que é ser pai. O resto é consequência. Tem um homem mais sábio que pisou nessa terra, segundo a Bíblia, depois de Jesus, é claro, foi Salomão. É maravilhoso ler Provérbios 4, de 1 a 7, que é quando Salomão fala sobre Davi, o seu pai. O meu pai me ensinou sabedoria. Eu sentava aos pés do meu pai para ouvir a sabedoria falar. Então, esse modelo de ensino que Davi deixa para Salomão, então, que Salomão aplica na sua vida, é um modelo que nós devemos ter por base numa igreja apostólica, numa família apostólica, numa igreja apostólica. Nós precisamos ter esse modelo de base, onde pais gastam tempos com os filhos ensinando, gerando um modelo, deixando um legado. As nossas famílias precisam ser assim. Esse foi um dos principais comandos de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, que é conhecido como Shema Israel, que diz: ouça Israel, o Senhor é o seu Deus. E aí depois disso ele já vai dizendo: o pai vai andar com o filho e inculcará na mente do filho as leis do Senhor, assentado na mesa, na porta de casa, quando estiverem andando pela rua, ao levantar, ao deitar. Isso aí é o coração de Deus, é a transferência de espírito. A transferência de missão, ela foi criada para ser desenvolvida de pai para filho. Isso é muito forte. Isso pede outras lives, né? Inclusive, uma das variáveis da palavra discípulo é filho. Muitas vezes Jesus olhava para os seus discípulos e ele literalmente falava meus filhinhos. Ele se colocava como pai espiritual, como paternidade deles. Fantástico. Fantástico, meu irmão. Bom, eu acho que dentro da nossa tabelinha, muitas coisas fluíram naturalmente, porque aqui diz liderança, na igreja apostólica, liderança é treinamento, na igreja pastoral, liderança é cuidado. Nós já falamos isso. Na igreja apostólica, a igreja apostólica é focada na missão, no propósito do discípulo. Essa é boa falar. Essa é boa falar. Fala essa aí. Vamos lá. Numa igreja pastoral, nós temos o entendimento que nós precisamos, então, cuidar da pessoa em si. E, de fato, esse não é um começo errado. Nós realmente precisamos receber a pessoa. Vinde a mim, que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus, ele mesmo fala isso e deixa um modelo para a igreja. Então, o primeiro passo realmente é cuidar. Nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos tratar as pessoas. Porém,
nós não podemos ficar só nisso. E um dos grandes problemas de uma igreja pastoral é que elas ficam somente nisso e passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, a pessoa ela não cresceu, ela não amadureceu, ela continua sendo um filhinho na fé. Lembra o modelo de João? Leitinho, né? Continua bebendo leitinho, como diz Paulo. Exato! O modelo de João, ó, filhos, vos escrevo jovens, vós sois fortes, pais. Ou seja, existe um tempo de crescimento, assim como no processo natural da nossa vida, o discípulo ele tem um modelo de crescimento, ele tem um processo de amadurecimento. Lembra quando Jesus ele fala para os seus discípulos, sede perfeitos, como meu Pai do céu é? Sim. Essa palavra perfeito não significa não errar, perfeição, jamais falhar. Não, isso é impossível, gente. A gente sabe disso. A palavra perfeito aqui é a palavra teleios. É a palavra grega teleios. E essa palavra grega teleios significa ficar maduro, ser levado até o fim, amadurecido, dar fim a algo. Ou seja, o que Jesus realmente fala para os seus discípulos é: sejam amadurecidos, sejam levados até o fim no processo de amadurecimento, se tornem homens, se tornem pais espirituais, se tornem pessoas melhores do que estão agora. Então, quando Jesus fala sede perfeitos, ele seja levado até o fim. E dentro de uma igreja pastoral, muitas vezes ficamos eternamente filhinhos. Para sempre. Ali cuidados, aquela coisa de ligar pro pastor, olha só, o senhor consegue me ajudar, eu tô muito, vem orar por mim. Mas espera aí, uma pessoa com 10 anos de igreja, ela precisa orar, ela precisa estabelecer o reino, ela precisa ser forte, ela precisa entender que as portas do inferno não prevalecem, ela precisa curar, ela precisa profetizar, ela precisa fluir nos dons, ela precisa ser uma pessoa profética. Com 10 anos de igreja eu tô ligando pro meu pastor, vim aqui cuidar do meu dodói. Não, deixa eu te falar. Alguém escreveu aí, tem que ter uma live sobre paternidade. Eu vou responder. Uau. Nós teremos várias. É um dos assuntos que eu mais falo, só que vocês ainda não têm couro para aguentar a maneira que eu vou falar sobre paternidade aqui. Porque vai quebrar muitos paradigmas, porque a visão de paternidade está amadurecendo ainda no Brasil. Amém. Mas ainda tem falhas. O caldo é grosso. Amanhã eu vou dar uma dica. Amanhã eu vou entrar na live, 10 da manhã, aqui com o pastor da Igreja Renovo de Justiça. Depois me chamem aqui no WhatsApp, que eu vou mandar o link. E um dos tópicos da oração do Pai Nosso, eu vou dar uns tiros na cabeça de alguém aí sobre paternidade. Só no começo da oração do Pai Nosso. Mas a questão é a seguinte: eu fui muito órfão, pastor. Órfão espiritual, órfão emocional, a vida toda. Eu tenho 44 anos, eu fui curado com 39. Uau. Quando o Espírito Santo falou um versículo dentro do meu ouvido aqui. O Espírito Santo falou assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu sentia como menino, mas agora que eu não sou mais menino, eu decido deixar para trás as coisas de menino. A maturidade espiritual, o crescimento espiritual é uma decisão. Depende de você. Você olha para o espelho, você vê que você tem cara de velho, que nem eu tenho já, assim, com a bochecha caída. Você não, o senhor está bem, o senhor está bonitão, apóstolo. Obrigado. Mas você tem que falar, peraí, gente, eu estou querendo bolinha de aniversário ainda, eu estou querendo que o pastor bate palminha para mim quando eu entro na igreja ainda, isso é pensamento de menino. Eu tenho que deixar isso para trás. Maturidade espiritual é uma responsabilidade sua. Porque órfão você não é. A Bíblia já começa dizendo, Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Você não existe orfandade na igreja. Se Deus é Pai, está aqui, ó. Igreja Renovo de Justiça, amanhã 10 horas. Outra coisa, gente, antes que o tempo agora vai passar muito rápido, eu preciso falar uma coisa com vocês aqui. Importante. Isso daqui é uma série. Todo dia eu faço uma live apostólica aqui. Já passaram pelas nossas lives nomes aqui de peso no Brasil e no mundo. Apóstolo Coraiola, Apóstolo Gelson Becker, Joseir Garrido, Éder Gregório, Profeta Amaro. Mais de 20 nomes, eu não sei de qual todos agora, porque eu não lembro. Mas pessoas extraordinárias. Semana que vem nós teremos o Apóstolo Hudson Medeiros. Uau. Estamos conversando aqui
com adoradores de visão de reino. Estou tentando trazer aqui o Davi Fernandes para falar de cultura do céu, porque ele tem essa visão. Top. Então, gente, essa live aqui, que está sendo para mim também uma das melhores, está fluindo verdadeiramente aqui. Amém. Essa live ela vai ficar na nossa playlist dessa maratona. Então, essa playlist é muito organizadinha, ela está no YouTube. E como é que você recebe o link da playlist? Porque a playlist ela é atualizada diariamente. Você precisa me chamar no WhatsApp. Como é que chama no WhatsApp? Aqui em cima no Instagram tem o meu site, ministerioricardo.ribeiro.com.br. Quando você clica no site, vão aparecer vários botões. E vai aparecer um botãozão verde, WhatsApp. Me chama no WhatsApp e diz, eu quero o material, apóstolo Ricardo. Eu vou mandar para você imediatamente. Não deixe de fazer isso. Porque aí você vai receber o link, vai receber a playlist. Outra coisa, eu peço que toda a minha turma que está me assistindo aqui, sigam o Pastor Lucas, né? Sigam também o Instagram da Tribo do Rei. Conteúdo desse nível, vocês precisam acompanhar. Então, eu quero aí que... Eu ia até falar para você printar aí quantos seguidores tinham antes, para ver quantos vão ter depois, porque eu estou desafiando a galera a seguir. Amém. E a turma do Pastor Lucas, se achar que eu tenho alguma coisa de Deus, me sigam também, porque Deus une pessoas com propósitos. Nós estamos construindo algo para o reino, viu? Então é isso. Não terminem essa live sem me chamar no WhatsApp. Isso é um direcionamento apostólico, porque vocês vão ficar muito impactados com o conteúdo que nós já temos até agora e você vai receber tudo imediatamente aí no Zap. Viu, gente? Vamos lá? O que mais a gente consegue falar? Vamos lá. Terminando ali a abordagem, pastor. Perdão. Pastor, terminando a abordagem. Pastor, só uma coisa. Nós estamos com 57 minutos, então aí você já fala e já vai para as considerações finais. À vontade. Tá bom. A gente comentou que a igreja pastoral ela foca, então, na felicidade do discípulo. Sim. Ou seja, o discípulo tem que estar feliz na igreja. Se ele não está feliz, ele vai procurar outra igreja. Então aborda, pastor, você pregou foi muito longo o culto, tem que diminuir. Então fica aquela briga boba. Já a igreja apostólica, ela foca no propósito do discípulo. Ela quer conversar, por que você nasceu? Qual é o seu propósito? Qual é a diferença que você vai fazer nessa terra? Eu vou treinar você para fazer a diferença. Uma igreja apostólica, ela é estruturada nos apóstolos, profetas, mestres e evangelistas para equipar os santos. E essa é a base de uma igreja apostólica. Glória. Ela equipa os santos, Glória. Ela treina os santos, Glória. Ela envia os santos para fazer a diferença na sociedade. Então, uma igreja apostólica, ela é focada em equipar os santos, no propósito do santo, no propósito do discípulo. Então, uma igreja apostólica, ela multiplica a liderança, ela multiplica-se nas 7 áreas de influência, ela não fica centrada em si mesmo, mas ela multiplica em todas as áreas da sociedade. Amém? Fato. Olha, gente, que live maravilhosa. Eu vou ter que chamar você para fazer outra depois. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma sobre a estátua de Nabucodonosor e a pedra que esmiuça. Essa aí vai ser terrível. Vocês não têm ideia, gente. Agora, falta 1 minuto. Eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo. Agradeça ao apóstolo Ricardo Wagner também por ter te enviado, por ter te abençoado. O pessoal está muito feliz, eu sei disso, eu sinto aqui nos comentários deles. Viu? Lembrando, gente, igreja apostólica e igreja pastoral não é uma opção, não é uma escolha. Aqui o que nós estamos falando é o seguinte, existe uma igreja doente e uma igreja que tem chamado. Não é uma escolha que vocês têm que fazer, eu gosto mais da pastoral. Não é isso, não. Nós estamos mostrando as diferenças para quem tem entendimento saber que talvez você tenha que, você que é pastor, começar a estudar a transição, como é que faz para transicionar. Você que é ovelha, se achar no corpo. Então, essa é a visão, meu irmão. Obrigado, obrigado. Foi lindo, hein? Maravilhoso, fantástico. Vamos lá, até a próxima. Muito obrigado, apóstolo. Que Deus abençoe muito tua igreja, teu trabalho lindo demais. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição de vocês. Fiquei muito alegre desse convite, de coração. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Então, valeu, gente. Amanhã, 10 horas, oração do Pai Nosso,
na igreja, nesse aqui, Igreja Renovo de Justiça. Sigam Igreja Renovo de Justiça para me ver. Abraço, tchau, tchau. Tchau.